Mas vamos já gravando, vai. Eu Vamos lá. começo, então. Já tá gravando Vai, então. Jack. Pode Eu sou a começar. Bianca, prazer. Assim como o Cassiano e o Leonardo, eu também estou na primeira fase de controle de automação. Eu já sou formada em administração pública. Não sei mais o que tu queres saber. Não, tranquilo. Só para saber de onde vocês estudaram, esse tipo de coisa, para ter uma referência, sei lá. Tá. A minha graduação eu fiz na UDESC, ESAG, aqui em Itacrubi, em Floripa. O ensino médio eu fiz num colégio estadual que tem aqui na minha cidade, que é Antônio Carlos, Santa Teresa, não sei se tu conhece. Sim. E fora isso, é isso. Bom, eu sou Cassiano Carlos Presoto, eu estudei no Instituto Federal Campus Concórdia, fiz técnico agropecuária, ingressei na UFSC em 2018, na primeira fase em engenharia elétrica, mas acabei não curtindo muito o curso, não gostei muito queria algo mais focado em questão de controle e programação. Vários professores me incentivaram a continuar talvez na elétrica e no futuro fazer algumas matérias da automação, porque eu conseguiria fazer me formar em ambos diplomas, mas como eu já trabalhava na época, eu pensei em dar uma pausa até mesmo para pensar um pouco melhor o que eu queria da vida e eu resolvi reingressar na automação. Certo. Então, eu sou o Léo, né? Dá pra ver pelo já sotaque que não sou daqui, sou estrangeiro. Eu vim aqui com 15 anos no Brasil, sou italiano. Eu estudei já em colégio público na Itália, estudei em privado aqui no Energia e atualmente estou fazendo também off-skill de automação. Eu tive uma experiência de autodidática em questão de programação, né? Desenvolvendo já também alguns projetinhos não tão assim complexos, mas já que supriam algumas necessidades, né? Certo. E é isso. Tranquilo. Bom, meu nome é Matheus, fiz ensino médio em energia também, era um ensino médio com cursinho, então eu não tenho formação técnica. Passei na UFSC, né, em 2012, na 10ª chamada, então não quer dizer muita coisa isso. E hoje, atualmente, sou formado, trabalho na VEG como engenheiro de firmware e estou aí para ajudar vocês. Que legal, da hora. Eu acho que isso que tu falou de chamadas é muito importante. Para mim, eu considero muito, que muita gente acha que porque passou nas primeiras chamadas ou primeiro semestre, acha que já tá feito na vida e não é bem assim que funciona. Sim. Tudo depende, né, da vontade de aprender, de querer sempre superar, de sempre se desafiar, né? Isso aí que a gente vai levando em frente. Sim, não desistir também, né? Porque muitas pessoas acabam nem olhando mais. Depois da terceira eu sabia o horário de cor já. Então eu olhava toda vez e a maior esperança era ser chamado, e acabou dando certo. Então. Da hora. Bom, eu vou seguir com as perguntas aqui, né? Tentar não ser menos robótico, né? Explicar mais. Deixa eu ver. A gente ia fazer da questão. Cada um ia perguntar, por exemplo, o Leonardo ia fazer 3 questões, a Bianca 4, e eu ia continuar fazendo as últimas 3. E a gente pode ir trocando ideias sobre o assunto bem tranquilo, sem muita pressa. Beleza. Que a gente tem tempo. Tá. Então eu vou fazer aquela parte básica que tem no começo aí do roteiro, né? Pra seguir mais ou menos assim, tu corta aí e botar como ele se apresentou, né? Depois da minha pergunta. Sim. Tá, então assim, né? Olá a todos, sou o Léo, eu sou graduando do curso de automação na UFSC, né? Estamos aqui hoje com o senhor Matheus Abel de Andrade, né? Se quiser se apresentar. Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Matheus, sou formado em controle de automação na UFSC, da turma de 2012, segundo semestre, e hoje trabalho na VEG como engenheiro de firmware. Então, estamos aqui hoje, né, em nome da Alumni, para fazer uma entrevista, né, para podermos entender mais ou menos como que foi a sua história, quais foram os seus desafios, como foi a sua trajetória até onde você está agora, né, que tendo assim uma carreira de sucesso e vendo assim como outros alunos, outros graduandos podem se inspirar em você, né, para seguirem os seus sonhos. Então, antes de começarmos, né, se quiser, poderia dar um resuminho, assim, como foi a sua trajetória até onde está, e depois seguiremos com as perguntas. Certo.
Bom, eu entrei na UFSC, não tinha conhecimento algum em programação, eletrônica, então foi todo um aprendizado que teve na própria universidade. Como eu comentei já, eu sempre procurava explorar ao máximo o aprendizado em laboratórios, que era o trabalho prático, né, e é o que o engenheiro vai fazer na realidade. No primeiro ano, eu foquei mais nas matérias, que eu tinha muita dificuldade em saber estudar, que é um ponto muito importante na faculdade, né? E depois desse período eu consegui uma bolsa no laboratório de meteorologia da SET, e lá fiquei por um ano trabalhando em linguagem de programação C#. Depois desse período eu me senti um pouco desmotivado com o projeto, principalmente porque o coordenador queria alguém que continuasse ele até o projeto de fim de curso. Então fiquei um ano focado nas matérias principais do curso e fazendo as optativas em paralelo para poder adiantar as matérias, né? Depois desse período, eu entrei no Baja, fiquei por 2 anos, que foi uma das melhores experiências que eu tive em relação às atividades extracurriculares, né? E depois dessa etapa, segui fazendo estágio e hoje estou na mesma empresa trabalhando por mais de 3 anos. Né? Sim. Então, beijo. Então, agora vamos começar com as suas perguntas, né? Então, assim, de maneira bem assim, informal, né? Como que era o seu dia a dia no curso, né? Se você saía muito, estudava muito, né? Como que era mais ou menos a sua rotina diária? Certo, o curso de automação eu considero muito diferenciado nessa questão de pessoas e engajamento, né? Não sei se vocês chegaram, agora talvez por conta da pandemia, vocês não tiveram a oportunidade de conhecer o departamento e a sala de reunião, que são dos pós-graduandos, que o pessoal se encontra ali direto para estudar. Então, é um curso muito unido, isso ficou evidente ao longo da minha graduação, né? Eu comecei a perceber isso. E eu gostava de sair com a turma, justamente a poder engajar com as pessoas, conhecer os veteranos, fazer contatos, esse tipo de coisa que também foi muito importante para descobrir novas bolsas, pesquisas em laboratórios e tal. E a questão de estudar muito, é como eu falei, no começo eu tive muita dificuldade, então eu era uma pessoa muito esforçada, eu apanhava muito nas primeiras provas das matérias, né, e depois conseguia recuperar. E basicamente foi uma constante de 7 IA durante o curso todo. E só no final ali no PFC e no estágio eu consegui tirar notas melhores e subir um pouquinho, mas foi uma constante mesmo. Assim. Era mais esforço e não muito facilidade em aprender as coisas. Eu achei legal tu falar da questão do curso ser unido. Eu moro com as pessoas, com alguns que estão por exemplo, na 17.1, ambos são 17.1, e eles sempre se falam que a galera da automação ninguém se forma sozinho, todo mundo se forma junto. Que isso eu sentia, por exemplo, por estar da elétrica, eu sentia muita falta, que isso na automação é muito mais presente. A galera é muito mais unida em turmas mesmo, assim. Às vezes nem em turmas, mas às vezes como um todo, assim. Geral do curso é muito unido. Certo, no caso, vocês chegaram a fazer alguma matéria na faculdade ainda, ou por conta da pandemia vocês estão em casa, de home office? Home office não, estudando EAD, quer dizer? Só EAD. Ainda é EAD. Ah, entendi. Porque é bem diferente, né? Vai demorar bastante a passar essa dinâmica, né? E ficou bem complicado, mas... Sei lá, qual a sua opinião, Bianca, em relação ao curso que você fez na administração sobre a turma? Você achava que era pouco unida ou muito? Cara, a gente tinha mais grupinhos, assim, era grupo de estudos, então esse grupo de estudos ele era mais por amizade. A gente se ajudava mais, pelo menos eu acho, a gente se ajudava mais do que hoje. Não sei se é por conta da pandemia, mas a gente chegava a estudar juntos. Também tudo depende da matéria, né? Aquela matéria que a gente temia desde a primeira fase, a gente já estudava mais juntas, desde o começo dela até o final. E aquelas que a gente conseguia levar por si, cada uma ia estudando em casa, assim, e se tivesse alguma dúvida a gente ia tirando. Mas eu tenho uma dúvida agora para ti, uma pergunta. Tu comentasse muito sobre a forma como estudar, saber estudar. Qual é a melhor forma de estudar, então? Porque eu já sinto a diferença entre a administração pública e a engenharia, então... Sim. Eu diria que, assim, a famosa receita de bolo, né? Como engenheiro, a ideia principal do curso, né, com essa formação, é você saber pensar, você saber lidar com situações que eles vão te entregar sobre um problema. Então, no começo eu tinha muita dificuldade, que eu tinha a mentalidade de cursinho, de decorar as coisas, de achar que por A mais B é igual a C, e sempre vai ser assim.
e eu no começo eu apanhei bastante, então tive reprovação em física e algumas outras poucas durante o curso, e no começo foi um impacto bastante forte, assim. Então eu tive que aprender mesmo, fazer muito exercício, e foi na força bruta mesmo que a coisa aconteceu. Mas hoje em dia, no trabalho, na prática, não é muito diferente. Então, só prova que a maneira que eles estavam cobrando os alunos, né, de realmente pensar e usar a lógica para resolver os problemas, tu vai ter que encontrar isso no mercado de trabalho e nos problemas do dia a dia, certo? Então, acho que é muito importante, e eu não estava preparado para isso, mas acabou dando tudo certo. Legal. Que bom. Muito legal. Então, a segunda pergunta, né, seria mais sobre essas atividades extra-acadêmicas que você chegou a fazer, né? Sabemos já de algumas que você já fez. Então, se quiser falar de maneira mais, assim, resumida, porque depois tem até a da base que é mais específica, né? Sim. Então, né, em que função e o que te ajudou no mercado, né, ter feito tantas assim, atividades e tantas coisas que eram fora do currículo normal, do curso em si, né? Certo. As atividades extracurriculares justamente são isso, né? São atividades extras do que você vê em sala de aula. Então, basicamente, em sala de aula você vai ver a teoria dos problemas que você quer resolver, né? Que o papel do engenheiro é resolver problema. E as atividades extracurriculares, elas te colocam num nicho. Então, por exemplo, o Bajasai era o ramo automotivo. Então, era voltado para a área que você ia querer trabalhar. Sistema de aquisição de dados, painel do veículo, estudos mecânicos, ou se não, até quem sabe para outras áreas, né, que o curso permite isso também. Mas é meramente você nichar um segmento e você usar esses recursos que o curso te oferece para resolver eles. Então, por exemplo, no centro acadêmico vai ser um pouco mais administrativo, mas se você tem interesse em fazer um site ou uma plataforma que seja interessante para os alunos, você vai usar recursos de informática, esse tipo de coisa. PET, NEL e esses grupos de pesquisa, eles são divididos em atividades que são voltadas ao grupo, e as demais horas são voltadas para uma bolsa em qualquer laboratório. Então, você tem a bolsa da equipe, né, ou do grupo, esqueci agora o que significa PET mesmo, mas você tem essa liberdade, porque você já tem a bolsa, né, então é muito mais fácil você conseguir ingressar num laboratório que o coordenador não vai ter essa preocupação de querer procurar por você para isso, né? Então, cada grupo ou cada atividade extracurricular, ela te coloca num segmento, e eu acho que é bem importante e é essencial para fazer isso, além das atividades de graduação. E é bem legal essa parte, né, porque você vê que o estudo é sim importante, né, mas faz parte de como um globo, na qual também a parte essa acadêmica faz, né, cria um conceito completo disso, né, porque os dois testam como essenciais um para o outro, sabe? Seja a parte de soft skills, como também a parte de hard skills, para poder se dar bem no mundo, né, no mercado de trabalho em si. Muito legal. Exatamente, você não vai ser um robô, né? Você vai ter que interagir com pessoas, você vai ter que lidar com prazos, vai ter que escrever relatórios, vai ter que fazer todo esse tipo de atividades que talvez o curso não te ofereça, mas essas atividades extracurriculares podem ser um meio para isso, né? Então, é muito importante, assim, acho que, se não me engano, tem horas obrigatórias agora na grade curricular, né, em relação a isso, não sei, tem? Tem mais assim a parte, né, de conteudística, né, para saber fazer. Entendi. Assim, né? Daí... Então, pode falar. Pode falar. Daí fora o Baja, né, alguns poucos eu me envolvi, mas eu não fiquei por muito tempo, porque eu não me interessei, né, então não fazia sentido eu continuar ali. No CA eu cheguei a conhecer um pouco o grupo, etc., mas não fui de acordo com o que eu esperava, né. AutoJun fiquei acho que 1 mês, então também não estou dizendo que não é porque eu não fiquei que não é bom, mas não era o que eu estava procurando, né? Então, claro, tem muitas pessoas que saem de lá com conhecimento muito importante e conseguem aplicar hoje na área em que trabalham, mas não era o que eu procurava. Mas é um recurso muito bom e de grande nome também dentro do curso. Assim. O AutoJun é bem legal.
Eu queria fazer até uma pergunta extra, que é dessas experiências que tu teve, qual que mais se assemelha com o mercado, com o que tu tá trabalhando hoje, por exemplo, que tu fala assim, isso aqui, por exemplo, foi o meu exemplo que é parecido ou semelhante que é o meu trabalho hoje. Eu diria que seria de acordo com a terceira pergunta, né, que foi o Baja. Foi exatamente... Não sei se o Leonardo quer fazer um gancho já explica. Opa! Então, né, ficamos bem curiosos para saber mais como foi essa experiência, né, qual foi o cargo, tipo, até onde você chegou, né, através dessa experiência, e como isso te ajuda depois também, né, essa experiência aí. No caso, eu vou fazer uma propaganda aqui do Baja, mas realmente é o que eu é o que eu encontrei na realidade, então por isso que eu tenho orgulho de falar mesmo. Mas como é que funciona o projeto Baja, né? Você tem um veículo daquele ano em que você vai definir metas, objetivos, né, para aquele protótipo daquele ano, e você vai ter que encontrar meios de conseguir atingir eles. Então, por exemplo, na área de sistemas eletrônicos embarcados da equipe, né, você tinha que fazer o quê? Esse ano a ideia é entregar um painel que você vai ter uma visão melhor dos dados de velocidade e gasolina, entendeu? Então, você vai ter que encontrar um meio de transformar isso em projeto. Depois, nós temos que melhorar a tração no veículo em tantos %. Pô, como é que você vai aferir essa grandeza? A eletrônica vai lá, faz o sistema de aquisição, processa esses dados e entrega para a equipe de mecânica os resultados que eles obtiveram, para ver se está batendo com simulação. Então, eu particularmente gostei muito do Baja, porque você tinha total liberdade de fazer essas escolhas, né, claro, buscando orientação de veteranos, de professores que são da área também, mas que eu achei muito melhor, que é diferente de um laboratório, em que você tem um trabalho muito direcionado, porque o pesquisador está querendo que você faça, né, e também é legal, mas eu preferi ter essa liberdade e lidar com os problemas diariamente, porque eu estava, tipo, sob o controle das coisas, né, e ao passo também que envolve outras áreas, né, que além dos projetos que você tem que fazer, você tem que coordenar um grupo, né, claro, se você for o gerente daquela área, digamos, tem a parte de marketing, que também faz parte da equipe, porque é como se fosse uma empresa, você tem que buscar patrocinadores, então, como estudante, vocês já tiveram pouca experiência, mas vão saber que é difícil a vida de estudante, a Bianca sabe mais sobre isso, então é bem difícil conseguir as coisas, e também depois, no final, tem a questão das apresentações, né? Então, vocês vão ter que apresentar o seu projeto para um juiz, que seriam formando depois de 2 anos, ter que defender a sua ideia, explicar os pontos que você escolheu, por que eles são bons, por que eles são ruins. Digamos, não existe um projeto perfeito, existe um projeto que atende uma necessidade e que você tem pontos ruins e pontos fracos. Então, você vai ter que explicar isso para ele. Aí, claro, depois vai ter esse resultado no próprio veículo, que é o mais importante, que é o legal, né? Você vê a coisa acontecer, que é o legal da engenharia. E depois você vai ter as notas e até, quem sabe, conseguir uma boa colocação na competição e ver que o seu resultado valeu a pena. Então, é um ciclo completo, né? Que você sai desde da fase de projeto, de definir uma metodologia, definir os prazos que você tem que entregar aqueles requisitos, enfrentar os problemas que você vai ter na prática, ter que repensar ou talvez até refazer o projeto do zero para poder atingir aquele objetivo, né? Levando em consideração que você tem uma equipe inteira fazendo a mesma coisa e com um prazo bem apertado. Então, na prática, na indústria, você vai ter essa mesma coisa. Você vai trabalhar num setor, você vai ter uma meta financeira, né, que é o objetivo principal das indústrias hoje em dia, e você vai ter prazos e recursos que são limitados também. Então, digamos, só mudou o cenário, né, para onde eu trabalho pessoalmente, e, claro, você tem um salário muito diferente, porque você está no mercado de trabalho, mas você é cobrado da mesma forma, entendeu? Então, eu acho que foi muito importante de evoluir pessoalmente e tecnicamente, porque eu aprendi a lidar com os problemas e poder repassar também esse conhecimento para as próximas pessoas que continuarem na equipe, né? Então, é um trabalho bem importante. E teve alguns momentos na qual teve que pegar um conhecimento de fora, que não estava lá e deveria ir por conta própria, né? Ir atrás. Não, com certeza, sim. Você vai definir o seu projeto, você vai definir os sensores que você vai ter que usar, o sistema de aquisição, o microprocessador que vai processar aquilo tudo. Então, você tem a liberdade total de fazer um projeto muito bom
se você usar os critérios corretos, ou fazer algo que esteja muito fora, mas que também possa atender o mesmo problema. Então, é uma questão de análise crítica. Daí, qual a maneira de você melhorar isso, né? Ou você ter boas referências, procurar os bons professores que a universidade oferece. A UFSC é referência em diversos segmentos de pesquisa e você vai ter boas referências ou bons recursos para consultar lá. Então, basicamente, eu ia mesmo em laboratórios, ia em salas de professores, pesquisava na internet quais os laboratórios que eles trabalhavam para ver se tinha a ver o que eu tenho de dúvida, né? E foi muito importante para conseguir tirar essas dúvidas em relação à parte técnica, como também até conseguir alguns tipos de patrocinadores, né? Que eles conseguiam indicar e se interessarem pelo projeto. Então, foi muito legal a experiência. E acabou dando certo. Muito bacana, muito bacana. Então, agora, a Bianca vai continuar com as perguntas. Sim. Tá, tu já comentasse um pouquinho, né, e eu aproveitar essas oportunidades, principalmente as atividades extracurriculares da UFSC, mas tu acreditas que um engenheiro formado em controle e automação pela UFSC, ele está pronto para enfrentar o mercado de trabalho, ou ele tem que correr atrás de alguma complementação em uma área diferente, ou só o ensino, aquilo que ele tem dentro, o que a UFSC oferece já é suficiente? Digamos que assim, o que a UFSC oferece seria um currículo baseado no MEC, né? Então, é algo que é esperado por todos os formados naquele curso de graduação. Mas a ideia é que eles esperam que o que acontece na prática também é você se interessar por uma área e você se tornar especialista naquilo, certo? Então, você não vai sair sabendo de tudo sobre controle, tudo sobre automação, apesar que podem existir algumas pessoas que saem com essa formação, né? Que não é o meu caso ou da maioria. Mas você tem um interesse muito específico, você explorar aquilo, que você também entender quais são os recursos mais usados na atualidade, para você estar atualizado em relação ao mercado de trabalho. Então, o papel dos juízes na competição é justamente oferecer isso, né? Nós somos até um pouco chato, usa tal plataforma, porra, mas é ruim de trabalhar, é chato, não sei o quê. Mas quando tu for na indústria, tu já vai estar preparado para isso, entendeu? Então, já vai ter apanhado bastante suficiente para conseguir ganhar aquela vaga sem grandes dificuldades. Então, basicamente é isso, você se tornar especialista num segmento que você gosta, né, que você ama, que você vai querer estudar e se aprofundar naquilo. E tem vários setores com cursos de automação, né, então você pode virar engenheiro de software, você pode virar engenheiro de firmware, de hardware. Esse curso, pela multidisciplinaridade que ele oferece, ele te permite fazer isso, e o que eu achei muito interessante, né? Então, diferente do Cassiano, talvez, que nem ele fez o curso de elétrica, eu estava fazendo, né? E, no caso, na VEG, por exemplo, ele teria uma área mais voltada para a área de eletrônica de potência, entendeu? Então, é bem específica, é o que o curso dele domina, né? Mas na automação já é mais voltado, mas já tem uma visão mais global sobre isso, né? E outra parte que é muito importante são as habilidades pessoais, né? Então, o curso de graduação não vai te oferecer isso, você vai fazer alguns seminários, apresentar alguns trabalhos, mas é muito diferente você saber lidar com pessoas, entender os problemas delas, delegar tarefas, né? Apresentar projetos de uma maneira clara e bem direta, objetiva. Isso também é muito avaliado em provas de RH, quando você for fazer uma entrevista de estágio, uma entrevista de emprego, eles vão levar em consideração isso, porque no final das contas, aquele empregado, aquele colaborador, como eles chamam, vai trabalhar diariamente num setor com outras pessoas, então você tem que saber aprender isso, e tem várias matérias também que o curso oferece em relação a isso, né, que podem estar fora da grade curricular de automação, mas que você pode buscar veteranos ou pessoas que tiveram a mesma dificuldade que pode te recomendar isso. Talvez a Bianca, por ter vindo de administração, ela vai ter uma facilidade maior sobre isso, né? Mas nada impede do Leonardo ou do Cassiano buscar alternativas para atingir esse mesmo objetivo, né? Então, também é muito importante isso. Tem que não sair só um engenheiro, mas sair um profissional para o mercado de trabalho, né? Sim. Mas só dando lá dentro. Eu me sinto muito perdida no curso de Não sei se é porque faz muito tempo que eu já me formei no ensino médio. Eu tenho quase a tua idade, eu tenho 25 anos, eu me formei em 2012.
Certo. E aí, não sei se é porque a gente fica muito tempo sem ver física e matemática, mas parece que está muito perdido. Fora as matérias que são do próprio curso, né? Que eu, particularmente, não tinha muita noção. Então, tô apanhando também, mas vai dar certo. Então, mas dando continuidade, a gente viu que essa formação em uma área diferente é muito importante, né? Principalmente hoje em dia que o mercado ele exige tanto de as soft skills e não só as hard skills como antigamente. Mas ainda dentro do mercado de trabalho, tu achas que o mercado de trabalho na área da automação ele já está saturado ou ainda a gente tem muito o que fazer dentro dele, dentro dessa área, né? Certo. Não, eu acho que ele está longe de estar saturado, né? Como eu te falei, pelo Alumni mesmo você vê a liberdade que o curso oferece, então você vê pessoas trabalhando em diversos segmentos, então basta você querer se especializar, como eu comentei, né? Então tem vagas, mas da mesma forma tem que ser pessoas boas, né? E isso a UFSC, ela tem a capacidade de formar bons engenheiros de controle e automação, certo? Então, normalmente, quando você vê uma vaga, não vai estar lá só engenheiro de controle e automação, vai estar engenheiro de controle e automação, engenheiro elétrico, eletricista, nunca sei, engenheiro mecatrônico, esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, você vai ter uma formação base e você vai ter uma especialidade numa área que você tem interesse e facilidade de trabalhar, né? Então, eu acho que está longe, está saturado. O LinkedIn, vocês podem olhar por curiosidade, vão ter diversas vagas em diversos lugares do mundo e com certeza vai ter espaço para todo mundo. É só saber a área que você quer, a área que você vai ficar especialista e aplicar para as vagas certas, entendeu? Tá, e agora é mais específico do teu trabalho, a gente queria saber um pouquinho de como é a tua rotina dentro da FEG e também a diferença, né, entre as tuas expectativas quando tu entrasse e a tua realidade hoje. Bom, o trabalho na VEG, como fazer um comparativo com a equipe de competição que eu participei, né? Então, no começo da semana, normalmente você tem uma reunião com a equipe que você trabalha, né? Para discutir os projetos, os avanços, os problemas que você está tendo. Também são discutidos os prazos, que é o que orienta o desenvolvimento dos projetos. Então, por exemplo, você tem que entregar uma atividade até o fim da semana, mas eu tive grande dificuldade nos primeiros 3 dias. Então, talvez você consiga superar aqueles problemas, ou você pode necessitar um recurso de outra pessoa para poder resolver aquilo. Então, é muito voltado em tarefas que você se compromete a entregar durante um período, né? Apresentações também, você tem que mostrar esses projetos para diversas áreas, como equipes de marketing, os diretores que coordenam todos os projetos daquele prédio ou daquele setor, né? Então, é uma venda constante de ideias. Claro, tem tanta parte técnica, que é como você consegue transformar elas em realidade, né? Que no meu caso, desenvolvimento de produto. Então, você tem alguns requisitos que o mercado exige, ou alguns avanços tecnológicos que você quer fazer naquele segmento, mas no fim são todos os ciclos que eu comentei de uma equipe de competição. Tem a questão do custo, questão de investimentos, questão retorno sobre o capital investido, quanto que aquilo vai se pagar, questões de fábrica, como é que você vai montar aquilo, como é que você vai escalonar aquele produto que você está desenvolvendo. Por exemplo, o setor que eu trabalho, ele vende 120 mil unidades de um produto no ano. Então, é um inversor de frequência, né? Ele tem que ser robusto, ele vai ter diversas aplicações, o firmware tem que ser robusto o suficiente para ser a prova de bug, a prova de interferências eletromagnéticas. Então, são feitos diversos testes, né, para poder estressar o produto, para garantir que quando o cliente for usar nas condições que com certeza não vão ser próximas do ideal, ele vai sobreviver e desempenhar como deveria. Então, da mesma forma, um comparativo de novo para poder ficar claro para vocês, no UFSC Bajassaí você vai fazer um painel, certo? Mas é um painel para quê? É um painel que vai para um veículo 4x4, então ele vai ter que ser resistente à lama, à água, à poeira, todos esses tipos de interferências que não podem modificar a função principal daquilo. Então, é bem intenso, é bem legal para quem gosta, né? Então, espero que vocês tenham feito a escolha certa também, mas eu me divirto muito, assim, como eu falo com as pessoas, né? Tanto as obrigações que eu tenho de trabalho, como com a equipe, que também faz parte do setor onde eu trabalho, né? E é uma diversão, assim, o pessoal brinca, consegue entregar os resultados, consegue bater as metas,
todo mundo fica feliz no fim do dia. Tem tretas também, né? É normal isso em qualquer empresa. Se já tem com amigos e que não vale nada, né? Imagina no setor. E no fim todo mundo fica bem feliz. Acho que é uma empresa bem interessante de trabalhar, né? Ela é uma indústria mesmo, então é muito diferente do que eu vivi em Florianópolis, em que há uma grande número de startups, né, como eles chamam, que são incubadoras, então são empresas diferentes. Então, eu tive a oportunidade, claro, eu tinha interesse, né, mas não dependia de mim, de me inscrever no estágio, conseguir ser efetivado, continuar até hoje, e é outra realidade, assim. Tem quarteirões dentro da empresa, tem ruas dentro da empresa, tem setores que são só containers que ficam diariamente sendo realocados para entregar essa demanda, então é bem interessante, é uma experiência muito boa também, então se vocês não gostarem, eu acho que vale a pena tentar, é assim que você vai escolher, de repente, descobrir o que você gosta, né? Então acho que é isso. E é legal assim essa parte, né, que comentou antes sobre como um projeto idealizado, a forma que usaria é diferente como usaria um cara que não idealizou, né? Então sempre tem que pensar em todos os fatores possíveis que ele pode utilizar, onde utilizaria, o contexto, essa situação, né, para poder fazer que se adapte a qualquer situação possível, né? Isso é muito legal. É isso. Eu diria assim, claro, eu gosto de desenvolvimento de produto, né? Eu sempre, desde pequeno, tinha curiosidade de saber como as coisas funcionavam, né? E como eu queria ter a melhor experiência daquilo. Então, digamos, eu imagino que a engenharia foi uma consequência. Eu poderia ter feito design também, em qualquer outro setor que compõe um projeto de um produto, né? Que não é só o engenheiro que faz aquilo. E felizmente, eu fui feliz na minha escolha, mas a meu interesse é desenvolvimento de produtos, né? Resolver problemas por meio de coisas que as pessoas interagem e que no meu caso atual está sendo inversor de frequência. Então, basicamente é isso. Bem legal. Nossa. E só uma pergunta extra, mas por que a VEG, assim, tipo, de tantas empresas, a VEG? Para ser bem curioso, assim, quando eu fiz o meu estágio, eu não tentei nenhuma em Florianópolis, né? Eu, sei lá, não me identifiquei, falei, putz, não vou querer trabalhar nesse meio, vou querer algo maior mesmo. E no caso, na Embraco, eu não tentei também, e nem qual que era a outra? Acho que é em Joinville também, que era a parte de refrigeradores, etc. Eu falei, cara, não vou fazer geladeira. Foi tipo, meio babaca, assim, né? Mas, mas eu falei, não, eu quero trabalhar com, tipo, produtos, entendeu? Outros tipos de produtos que envolvam eletrônica, né? Sistemas embarcados. E realmente foi a única empresa que eu tinha me inscrito naquela época. Foram 4 ou 5 entrevistas, né? Então tinha que me deslocar toda quarta-feira daquela semana para poder vir fazer entrevista. Então, tipo, tinha etapa entrevista pessoal, entrevista de RH, dinâmica em grupo. Então eles avaliam todos aqueles itens que eu comentei com vocês. E é uma empresa gigante, né? Ela é muito conhecida na bolsa, ela tem uma história muito interessante de como ela se formou, né? Como ela é o que é hoje, né? Infelizmente, dos 3 fundadores que representam as 3 letras da empresa, eles já morreram, né? Mas também tem essa questão que digamos, é uma empresa gigante, mas tem um toque de empresa familiar ali dentro, entendeu? Não é muito robotizado, assim. Então, é bem interessante por esse motivo, né? Então, acabei ficando, eles também gostaram de mim, né? Então tem que ter essa troca mútua, né? E estamos aí trabalhando, todo mundo fazendo produto aí para resolver o problema. Legal. Eu já li sobre a história da VEG e achei bem interessante. Sim. Da minha parte, acabaram as perguntas. Agora é a vez do Cassiano. De antemão, eu já te agradeço pela oportunidade. Também é interessante a gente conhecer pessoas que já passaram por tudo que a gente ainda vai passar, né? Trocar figurinhas, como o pessoal diz. No mais, eu te desejo todo sucesso e que tu sejas cada vez feliz, né? De ver que tu és fazendo pelo menos o que onde tu trabalhas, né? Pelo menos é essa a impressão que eu tive. Uhum. Enfim, é isso aí. Agora é a vez do Cassiano. E aí?
Então, uma coisa que... Cara, devido à tua trajetória, de tudo que tu passou, desde a tua entrada na VEG até os dias atuais, se tu pudesse ver, olhar do teu passado, e você mudaria algo? Você faria alguma coisa nessa trajetória? Uh, O que eu faria, que claro, vocês também não vão ter essa possibilidade, quando eu fiz meu ensino médio, eu não tinha conhecimento algum que uma pessoa que fizesse um curso técnico poderia fazer faculdade depois, entendeu? Na minha cabeça, quem faz curso técnico iria virar técnico e parar por ali, entendeu? Então, assim, pessoas que fizeram curso técnico, elas tinham uma base muito forte, pelo menos se fosse da área de automação ou de elétrica, não importa, né? Que contribuiu bastante durante a graduação, durante o curso. E da mesma forma, como por ter uma experiência prática anterior, né, que seria a parte técnica, elas conseguiam vantagens muito grandes em bolsas de laboratório ou até grupo de pesquisa. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fui descobrir isso e era bem evidente, assim. Então, da mesma forma que a Bianca é formada em administração, o Cassiano já passou por outro curso de graduação e tem uma formação em técnico, ou o Leonardo, que veio do exterior e deve saber outros idiomas, cada um vão ter as suas particularidades, né, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer um curso técnico, eu faria, entendeu? E antes de entrar na faculdade, eu consideraria muito importante, assim, é bem relevante mesmo. Legal. Uma coisa que eu penso muito é como que... Porque eu gosto muito do técnico agropecuário. É uma coisa que eu fiz técnico agropecuário, é bem diferente do que eu estou fazendo hoje, mas eu já pensei muitas vezes como é que eu posso casar o técnico agropecuário futuramente com a engenharia e controle da automação. São várias coisas que eu vejo, me penso imaginando como é que eu pudesse tirar a oportunidade das duas coisas, a vantagem das duas coisas. Certo. Não, foi só um... E sobre, assim, sobre lições, sobre, tipo, a sua graduação em si, teve alguma lição, alguma evolução que você teve para a vida mesmo, não só profissional, mas para a vida, assim, que tu fala, nossa, isso foi bom para mim como pessoa? Eu diria assim que talvez vocês não conheçam ainda, ou já devem ter ouvido falar, a matéria do juro de sistemas realimentados, né? Foi uma mudança da água para o vinho, assim. Foi onde realmente foi colocado à prova o estudante, né? Que, cara, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que estudar mesmo, você tem que parar de tentar, entendeu? Seguir a receita de bolo, esse tipo de coisa que você acha que vai conseguir levar para a vida inteira, né? E ali eu me senti desafiado. Então, claro, eu fiz pela primeira vez, passei pela primeira vez com 6, mas foi o semestre que eu mais sofri na graduação, mas ao mesmo tempo foi o que eu mais aprendi. Foi essencial, assim. Eu agradeço todos os dias por ter tido aula com o professor Juro, ele é um exemplo, assim, de professor e de vida, né? Então, ele vai te dar todo esse conhecimento que você precisa para você realmente falar, poxa, eu passei essa matéria, eu entendi o propósito dele, eu sei o porquê das dificuldades, mas faz todo sentido, entendeu? Então, não tem como não ser diferente daquilo. Acho que foi realmente algo que marcou, assim. A matéria do professor Júlio é bem famosa no curso. Não sei se o Leonardo e a Bianca já ouviram falar, mas é um dos maiores índices de reprovação e de desistência na automação é a matéria do professor Júlio. Mas é legal isso. Bom, algumas pessoas desistem e algumas pessoas seguem ela como exemplo. Então, para tu ver como que tem essa diferença. Tu poderia ter desistido em algum momento, mas não, tu recebeu isso como um exemplo e manteve firme e continuou em frente. Exatamente. E a última questão que a gente tem, não sei se existe alguma questão que a gente esqueceu de perguntar para ti, tu acha que seja interessante para tu estar falando para os alunos da engenharia de controle e automação. Sinta-se à vontade agora para falar alguma citação, alguma coisa que você passou que gostaria de estar compartilhando. Eu diria assim, para vocês não se preocuparem com IAA, esse tipo de coisa. Claro, é importante, né, você entender as coisas que você está aprendendo, ou até, quem sabe, com o histórico que você já tem, como você comentou, tipo, você tem um técnico em agropecuária, a Bianca tem a graduação em administração. Foquem no... É como se você estivesse começando do zero, assim.
E essas diferenças que vocês acreditam que existem, né, são muito importantes e as pessoas veem isso como positivo, porque mostra que vocês estão buscando algo que vocês têm interesse mesmo e não escolheram aquela área por algum motivo, que é normal. Claro, eu já estou com 26, tem pessoas que, sei lá, até o ano retrasado, ou 3 anos atrás, ainda estavam tentando descobrir qual curso de graduação elas se identificavam mais e tornar aquilo como uma atividade principal, né? Então, foquem nessa questão, assim, putz, o que eu gosto mesmo, né, da graduação? O que me chama a atenção? É controle? É trabalhar com pesquisa? Ser um professor? Ser pesquisador? Ir para o mercado de trabalho? Ir para o mercado mais administrativo? Por exemplo, AutoJun? Então, se identifiquem dentro do curso, né? Não há mal nenhum nisso, não te faz menos engenheiro ou mais engenheiro. Se você trabalhar num banco como engenheiro de controle de automação, você vai ser tão engenheiro quanto, né? Mas experimentar diversas áreas, né, que a automação te oferece para você abraçar aquilo e virar um especialista naquilo, né? Então, essa seria a maior recomendação que eu poderia dar, que, não sei, talvez tenham me falado, eu não tenha percebido, mas vocês estão tendo a oportunidade de poder ouvir isso agora, mas buscar algo que vocês amam, que te faz vocês acordarem todo dia pensando naquilo, né? Então, foi algo que eu tive a sorte de ter, né, de entrar numa equipe de competição. Claro, o setor automotivo é muito interessante, mas é muito difícil também no Brasil, mas da mesma forma eu me identifiquei com desenvolvimento de produto, né, foi algo que eu busquei, que vinha da minha infância, mas que não estava claro para mim. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, com produtos, com coisas que você interage, coisas que fazem parte do seu dia a dia, que estão lá, mas que ninguém para para ver, quão difícil será que é fazer aquilo, entendeu? Então, e você vê que você tem uma parcela de contribuição naquilo, é muito importante, assim, eu acho muito legal e é isso que me motiva, entendeu? Seria essa a mensagem. Nossa, legal. Cara, Matheus, a gente só tem a agradecer, muito obrigado mesmo. Acho que nós três, com certeza, vamos sair daqui com... Tipo, ajudou muito. Com certeza a galera da Lumini também agradece muito essa entrevista que tu deu pra gente. Se tu quer esclarecer alguma coisa que a gente falou, alguma coisa, mas para nós seria isso. Muito obrigado pela participação e até mais. Tranquilo. Até mais, valeu aí. Muito obrigado, Aí. foi um prazer imenso ter você conosco, pelas dicas e ensinamentos, né, que proporcionou para a galera que até está nos vendo agora, né, no Instagram, né? E é isso aí, muito obrigado. Tá. Valeu. Vou trocar uma ideia, só aqui para finalizar o vídeo, só para encerramento. Obrigado, Matheus, mesmo. A Bianca quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer, eu já agradeci, hein? Né? E tu... Eu não sei se a Cassiano vai cortar a minha parte lá, daí eu faço outro agradecimento. Não, eu já parei de gravar, ficou bem legal, na verdade, o teu agradecimento. Então, eu vou parar também, vou parar. O Leonardo agradecendo no final. Tu já me conhecia? Porra, quem nunca procurou uma placa de vídeo, alguma coisa? Aí sim. Não, bom demais. E eu olhei assim, Cassiano, não, esse nome não é comum, cara. Daí eu falei,